Oi pessoal, tudo bom? Vamos começar mais um vídeo e hoje a leitura da Bíblia. Vamos lá? Bom, esse versículo se encontra em Mateus 8, 23 até o 27. Jesus domina as circunstâncias. Entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram, e eis que o mar se levantou, uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, salva-nos, que perecemos. E ele disse-lhe: Por que temes, homem de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: Que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? E aí, né, eu fico imaginando, escrever aqui, tá? Eu fico pensando, né, como que a gente vai dar um testemunho se a gente prefere ficar na nossa zona de conforto? Nós temos que passar pela luta dando glória a Deus. Como diz na passagem, né, lá na passagem do 1 Pedro 4, 12 e 13. Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós, para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Mas alegrai-vos no fato de seres participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos regozijeis e alegreis. Nós passamos por lutas, mas a gente passa com Jesus. Jesus passa nas lutas com a gente. Deixa eu dar um exemplo. O professor, ele passa a prova. Quando um aluno faz uma prova, o professor fica em silêncio. Mas ele está ali presente, né? E aí, no exemplo que eu dei, Deus é o professor e a gente é o aluno. Né? Não quer dizer que a gente tá numa prova, que a gente tá sozinho. Entendeu? Mas Deus sabe os nossos limites. Sabe nossas forças. Nós podemos passar por lutas que Deus está tornando a gente forte, ensinando a gente. Entendeu? Deus está presente em todas as nossas dificuldades e lutas. Se você está no fundo do poço, desanimado, ainda dá tempo de voltar para Jesus. Escrevi aqui, tá, gente? Para não ficar, tá? E eu vou te contar. É a melhor coisa. Muito bom você ler a Bíblia, a presença do autor, né? Se você está afastado de Deus, volta para Jesus. Ele não desistiu de você e nunca vai desistir, tá? Ele perdoa os nossos pecados, os nossos erros. Só basta você pedir perdão, confessar eles para Deus, que Ele perdoa a gente. Mas vamos supor, né, uma criança, ela pega o batom da mãe e estraga o batom da mãe. E aí, a mãe, ela vai perdoar aquela criança, mas ela vai ter a consequência, né, daquele ato que ela fez, né? Então, entendeu? Então, a criança vai passar pela consequência, né, do ato, ela ficar de castigo, alguma coisa do tipo, né? Então, a gente tem que fazer coisas boas. A gente tem que fazer coisas boas sem olhar quem a gente tá fazendo, né? E uma dica para você ler a Bíblia,
para você se aproximar de Deus. Pra você se aproximar de Deus, tá, gente? Bananei aqui. É você ler a Bíblia, você orar, você louvar. Então, a minha dica pra você, se você tá desanimado ou não pra ler a Bíblia, pra conversar com Deus, faça do mesmo jeito. Pode vir uma força contrária, mas faça isso. Você pode estar desanimado pra ler a Bíblia, mas faça. Porque eu sabe, não sabia que era a minha experiência, né? Eu peguei a Bíblia e fui ler. E aí eu faço, tipo assim, estudo bíblico, sabe? Eu escrevo o versículo, escrevo, né, a passagem, explicação bonitinho que eu entendi de alguns. E aí, quando eu faço isso, eu faço um monte, porque não dá vontade de parar, sabe? Então, eu aconselho você a colocar um louvor baixinho, né? Um louvor bem baixinho, tipo fundo musical ou a música mesmo bem baixinho. Procure, tipo, o fundo de música, louvor gospel. Fundos para louvor gospel, tipo assim, sabe? Aí você põe baixinho ou põe alto, eu prefiro baixinho. E aí você começa a ler a Bíblia. Eu gosto de escrever também o que eu tô lendo. Ou você só lê, estudar. E aí você vai se impressionando cada vez mais, né? E aí você está na presença de Deus, tudo mais. Bom, então, mesmo se você sentir que não tá conseguindo isso, aquilo, você continua. Não desiste, tá? Porque Deus tem planos ótimos pra sua vida, planos grandes pra sua vida. Bom, a gente vai ler mais um aqui, mais um pra vocês aqui, que se encontra em Mateus 13. A parábola do semeador. Tendo Jesus saído de casa naquele dia, estando sentado junto ao mar, e juntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando num barco, se assentou e toda a multidão estava em pé na praia. E falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear, e quando semeava, uma parte das sementes caiu ao pé dos espinhos, então vieram as aves e comeram. E a outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E o 7. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram. E outra caiu em boa terra, deu fruto. Um grão produzia 100, outro 60 e outro 30. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E acercando-se dele, os discípulos disseram: Por que lhes falas por parábolas? E ele, o 11. E ele respondendo, disse-lhe: Porque a vós é dada conhecer porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Porque aquele que tem se dará e terá em abundância, mas aquele que não tem, aquilo que tem lhe será tirado. Por isso lhe falo por parábolas, porque eles, vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem, nem compreendem. E nele se cumpre a profecia de Isaías, que diz: Ouvindo-o vereis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido, e ouviram de mau grado com seus ouvidos. Fecharam seus olhos para que não vejam com os olhos, ouçam os ouvidos,
ouçam com os ouvidos, compreendam com o coração, se convertam e eu os cure. Mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Porque em verdade eu vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes, e não ouviram, e ouvir o que vos ouvis, e não ouviram. Escutai-vos, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado, palavra, no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Porém, o que foi semeado em pedregais, aqui tá bonitinho. O que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, antes é temporão. Então chega a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas não os cuida deste mundo. O que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra, então dá frutos. E um produz 100, outro 60, outro 30 por 1. Entenderam? Então foi isso. Deus abençoe vocês. Deus ama vocês. Nunca pense que Ele não ama vocês, porque Ele ama vocês. Obedece a Ele, honra a Ele, serve a Ele. Tá tudo bem. Beijos. Não se esquece que se você pediu perdão para Deus, Ele te perdoa. Pede perdão de coração. Faça uma oração transparente. E é isso, pessoal lindo. Deus abençoe.